Irmãos, abram suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo de número 4. Hoje nós vamos compreender a porção da Escritura do verso 1 até o 12. Estamos perto do fim da nossa série, talvez em mais uns 3, 4 domingos. Tem sido uma carta que tem edificado bastante a nossa igreja, creio, tem sido bastante proveitosa para nós a vivermos uma vida cristã prática. Tanto Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem, não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, que Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Vamos fazer mais uma oração? Senhor, pedimos a sua iluminação neste momento. Que seu Santo Espírito venha nos visitar, nos guiar, para que a gente possa compreender fielmente a sua Escritura. Para que a gente possa sair daqui edificados, transformados e cientes da tua graça, da tua misericórdia em nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe um livro chamado Os Irmãos Karamazov, escrito pelo filósofo Dostoiévski, onde na história o pai, Fyodor Pavlovich, um homem egoísta, ganancioso, entra em conflito com os seus filhos e principalmente com o seu filho mais velho, chamado Dmitri, que é um tanto quanto parecido ao seu pai, e ele é controlado por paixões compulsivas dentro dele. O ponto é que durante a história, ambos entram numa guerra declarada, chegando ao ponto de o Dmitri, o filho mais velho, declarar publicamente que ele gostaria de ver o seu próprio pai morto. Eles brigam tanto que a certo ponto eles disputam o amor da mesma mulher. Chegando a um ponto tão trágico quando Fyodor Pavlovich, o pai, ele é assassinado. E o principal suspeito é o Dmitri, que expôs publicamente que odiava o seu pai. Mas o ponto, não quero contar a história toda, mas que o livro retrata como as paixões dentro de nós, como os desejos desordenados do nosso ego, do nosso orgulho, pode destruir a nossa casa, pode destruir a nossa família, pode destruir uma vida.
E não muito diferente da literatura, que eu trouxe aqui de exemplo, se ao olharmos a sociedade como um todo no dia de hoje, nós, infelizmente, meus irmãos, percebemos que vivemos neste mesmo cenário. Casamentos são desfeitos por conta de orgulho. Irmãos deixam de se falar por conta de herança, dinheiro e política. Alguns dias eu e meu pai estivemos em um velório, infelizmente, uma cena que me entristeceu muito, onde cada irmão estava num ponto de um local. Eles não estavam reunidos, eles não estavam ali perto do caixão para se despedir do seu irmão. Estava cada um distante, alguns demonstrando indiferença com a partida do irmão. E quando olhamos de fora, chegamos a nos perguntar, como que o ser humano consegue ser dessa forma? De onde surgem essas questões, de onde surgem essas inimizades? Vemos amizades sendo destruídas por conta de fofoca, ambientes de trabalho sendo minados por conta de inveja. De onde surgem essas guerras? De onde surgem essas brigas? E é o que Tiago vai responder para nós esta manhã. Precisamos lembrar do contexto que nós estamos. Tiago começa lá no capítulo 3, como nós vemos na semana retrasada, dando uma exortação aos mestres daquela igreja. Ele começa mostrando o poder da língua. Como que um órgão tão pequeno, como uma fagulha, pode destruir, incendiar toda uma floresta, uma selva. E aí ele exorta, neste primeiro momento, os mestres, dizendo, olha, a mesma boca que bendiz a Deus, vocês estão usando para amaldiçoar o irmão de vocês, que é a criação semelhante a Deus. E ele fecha dizendo, isso não convém, isso não deveria acontecer. Depois, ele segue essa exortação e traz a questão da sabedoria que nós vemos a semana passada. Sabedoria terrena, que é demoníaca, animal, que produz todo tipo de desordem, todo tipo de confusão. É a sabedoria do alto, que é pura, que traz paz. E interessante a gente perceber que no capítulo 3, versículo 18, Tiago encerra da seguinte forma. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. E ele começa o capítulo 4, falando de guerras. O capítulo 3 é Tiago fazendo um diagnóstico do que estava acontecendo com aqueles irmãos. Ele vira para aqueles mestres e mostra, olha, cuidado com a língua, cuidado com o uso da sabedoria. E agora no capítulo 4 ele mostra para eles. Está vendo aquela desordem que eu disse lá no capítulo 3, quando a sabedoria terrena produz inveja amargurada, sentimento de rivalidade? Está acontecendo com vocês agora. Ele traz esse diagnóstico agora no capítulo 4. E meus irmãos, o primeiro ponto que ele diz aqui, ele já faz uma pergunta respondendo com outra pergunta. Versículo 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Senão, os prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Então, a gente precisa entender esse primeiro ponto, que Tiago não está falando com novos cristãos, não está falando com não cristãos, mas ele está falando com os irmãos da igreja, com os membros que professam a fé em Cristo. E o primeiro ponto que ele aponta aqui é que ele mostra, olha, vocês estão brigando entre vocês, mas vocês só estão brigando porque existem desejos desordenados dentro de vocês, conflitando dentro de vocês. E é importante a gente compreender aqui quando o Tiago diz por prazeres, quais prazeres eles estavam ali conflitando. Porque
Existem prazeres que Deus permite que nós desfrutemos. Como ontem nós nos reunimos em comunhão, comemos a pizza, o bolo que ninguém sabia que teria. Mas foi um momento de desfrute, de comunhão que Deus permite nós termos. De que prazeres Tiago está alertando aqui? Os mestres estavam preocupados em posições, em serem reconhecidos, em usar a sabedoria deles para ganharem numa discussão, numa conversa. Queriam estar os tops. E aí, meus irmãos, o problema que Tiago expõe aqui primeiro é que devemos sim ter desejos, devemos sim correr atrás, mas o problema que ele aponta aqui é que quando uma coisa boa passa a ocupar um lugar que pertence somente a Deus, quando um desejo nosso deixa de ser apenas um desejo legítimo e transforma uma exigência do nosso coração, nós estamos dispostos a pecar. Posso, por exemplo, quero uma casa própria. Quero uma casa. Eu preciso da casa. Eu tenho que conseguir. E transformo isso em uma exigência dentro do meu coração. Eu não consigo viver se eu não tiver uma casa. Partindo do ponto que o fato de eu ter uma casa se torna mais importante do que eu ter um relacionamento com Deus. Se torna mais importante do que Deus. Então, eu passo a estar disposto a pecar. Passo a estar disposto a correr atrás de meios pecaminosos para talvez conseguir um dinheiro para comprar a casa. E foi exatamente isso que aconteceu com os irmãos. Veja o versículo 2. Tiago vai dizer: vocês cobiçam, ou seja, eles tinham desejos, nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Veja a espiral que esses irmãos se encontram e que muitas das vezes nós nos encontramos. Veja como ele começa: vocês cobiçam, existe um desejo aqui. E o que acontece depois? Nada tem. Eles não conseguem. Eles se frustram. E aí o que acontece com o desejo gerado e a frustração? Eles matam e sentem inveja. Alguns comentaristas dizem que quando o Tiago diz aqui a palavra matar, alguns acreditam que ele estava falando no sentido metafórico, de como Jesus foi expor os 10 mandamentos lá no Sermão do Monte, e diz do mandamento não matarás, e Jesus diz, no caso, se você já se irou contra o seu irmão, você já matou ele no seu coração. Alguns acreditam que Tiago estava dizendo nesse sentido, mas outros acreditam também que os irmãos da igreja estavam chegando às vias de fato de se agredirem dentro da igreja, entre eles, e até se matarem. Mas veja, eles desejam, nada tem. Eles se frustram. A frustração gera a inveja. A inveja gera conflito. Eles continuam sem nada. Veja, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Aí vem o conflito, vivem a lutar. Da luta vem as guerras. O conflito produz guerras. É um ciclo vicioso. E eles ficam nesse ciclo. Eu desejo alguma coisa, eu não consigo, eu fico frustrado, eu olho para quem tem aquilo que eu queria, passo a invejar, passo a me ressentir, falo mal da pessoa, eu brigo com a pessoa, eu me afasto, e na maioria das vezes continuamos sem aquilo que queríamos e agora destruímos um relacionamento que nós tínhamos. Perceba como o pecado funciona. Tem uma frase de Agostinho de Hipona que ele diz assim: o caminho para o inferno parece o paraíso, o caminho para o paraíso parece o inferno. E o pecado, meus irmãos, é nesta
primeira parte, como o caminho para o inferno parece um paraíso. O pecado promete a nós satisfação. Quando eu conseguir aquilo, aí sim vou ser feliz. Quando eu conseguir aquele emprego, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquele aumento de salário, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquele carro, aquela casa, enfim. Os nossos desejos normais, cotidianos. Aí sim, quando a gente chega lá, a gente acredita. Mas na verdade, produz a nós escravidão. Promete que ficaremos satisfeitos quando finalmente chegaremos em tal objetivo carnal. Mas quando a gente chega, a gente já quer outra coisa. A psicologia chama de hedonismo, mas é o que, para nós cristãos, vemos que é um pecado. E aí, quando a gente não consegue, entramos nesse ciclo de desejar, não ter. Invejamos, continuamos não tendo. Entramos em conflito, continuamos não tendo. O problema, meus irmãos, não é o que está ao nosso redor. O problema não é eu querer ter uma casa, um carro novo, ganhar um salário maior. O problema aqui é o que governa o nosso coração, de fato. Tiago vai fechar o versículo 2 dizendo: nada tem, porque não pedem. Isso mostra que eles poderiam ter pedido coisas, que eles poderiam simplesmente ter apresentado a Deus, mas preferiram lutar uns com os outros. Eles estavam tentando conquistar pela força dos próprios braços aquilo que deveriam colocar diante do Senhor em oração. Meus irmãos, nós aprendemos na quarta-feira sobre oração. A nossa oração cristã verdadeira deve ser: Senhor, seja feita a tua vontade. E muitas das vezes oramos pedindo para que o Senhor faça o nosso desejo. Quando oramos, meus irmãos, a oração cristã verdadeira é uma confissão de que nós não conseguimos controlar tudo, que nós não temos tudo, que precisamos do Senhor em nossas vidas. Mas muitas das vezes o nosso coração, de forma orgulhosa, prefere controlar, prefere manipular, prefere competir uns com os outros, prefere disputar, entrar em conflitos. Porque é mais fácil, às vezes, tentarmos dominar as circunstâncias com a força dos nossos próprios braços, do que confiar na dependência de Deus. Do que entendermos, confessarmos que somos dependentes deste Deus. E aí alguém poderia dizer, se terminasse só no versículo 2, então basta eu só pedir. Tiago continua no versículo 3. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Meus irmãos, aqui está uma advertência muito séria em relação à oração. Eu utilizei esse versículo quando eu preguei em Mateus 7, falando sobre oração também. E é uma advertência muito séria ao nosso desejo, aos nossos desejos pecaminosos. Porque, meus irmãos, Deus não é um servo que vem satisfazer a nossa vontade carnal. A oração cristã verdadeira é: Senhor, seja feita a tua vontade. Nós não nos aproximamos de Deus para transformar Ele num garçom, num gênio da lâmpada. Mas nós nos aproximamos de Deus para que os nossos desejos sejam submetidos à vontade dEle. Quando nós oramos, pensando apenas no nosso ego, no nosso orgulho, apenas de petição atrás de petição, isso revela o nosso coração. Porque o que acontece? O que aconteceria com você se Deus não te respondesse da forma que você espera? No cenário entre nós, na nossa vida cotidiana, na nossa relação humana, como você reagiria se você talvez não recebesse o reconhecimento que você gostaria de receber? Como você ia reagir se você
não ocupasse o espaço que você talvez gostaria de ocupar, através do seu desejo, do seu coração, como você reagiria? Essas situações revelam os nossos desejos, e os nossos desejos revelam aquilo que está governando o nosso coração. Portanto, Tiago não quer apenas exortar aqui os irmãos, pedindo para que eles apenas parem de brigar, mas ele quer que a gente trata a raiz da briga, que é os desejos desordenados que há dentro de nós. Então, portanto, esses primeiros 3 versículos, a gente consegue reconhecer a guerra que nós lutamos. A guerra que nós lutamos é essa. A de, muitas das vezes, nos preocuparmos mais com os nossos desejos do que com a vontade do Senhor, com que a vontade de Deus. E quando nós estamos caídos, principalmente dos nossos próprios desejos, a gente enfrenta uma segunda guerra, que é a guerra contra o mundo, que o Tiago vai alertar aqui dos versículos 4 a 6. Veja o que ele diz. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, Tiago é bem duro aqui. A versão aqui que eu li, a NAA, ainda é bem polida ao dizer gente infiel. Mas em algumas versões e no texto original, Tiago chama os irmãos de adúlteros. Precisamos compreender o peso disso. Porque Tiago, ao mostrar que eles estavam mais preocupados em adotar valores do mundo, e quando ele diz aqui amizade com o mundo, nós queremos, como cristãos, queremos adequar os nossos valores e princípios com o que o mundo diz. Com um sistema de valores que tem se organizado e se organiza em oposição a Deus. Não é você simplesmente, eu não vou mais conversar com ninguém de fora. Só na minha turma aqui. Não vou mais comer fora porque é do mundo. Não, não é isso. É questão dos valores. Vivemos em um mundo que corre atrás de reconhecimento. Vivemos em um mundo que corre atrás de prazeres. Vivemos em um mundo em que prega para nós que devemos controlar nossa própria vida do nosso próprio jeito. Vivemos em um mundo que quer vender um título de ser importante em algum cargo, em algum lugar. E o que Tiago está alertando aqui é exatamente que nós não podemos adequar os nossos valores cristãos com os valores que o mundo vende, que o mundo prega. Ele já alertou lá no capítulo 2, ao mostrar que os irmãos estavam fazendo comparações entre os ricos e os pobres que chegavam na igreja. Eles queriam pertencer a Deus, mas eles não queriam abandonar os valores do mundo. E devemos ter cuidado para não sermos desta forma também, não vivermos desta forma também. Queremos a bênção de Deus, mas às vezes também queremos a aprovação do mundo. É isso que Tiago alerta. Queremos chegar no céu, queremos chegar na eternidade, mas continuamos apaixonados pelo sistema da terra. Continuamos puxando o saco de político, ao invés de nos submetermos apenas a Deus. A pergunta que eu faço é: quem está moldando os desejos do nosso coração? Porque aquilo que amamos determina como vivemos, a maneira como vivemos. Se o nosso coração é moldado pelo mundo, começamos a viver como o mundo e tratamos Deus de uma forma infiel.
Porque nós vemos aqui, nós fomos lembrados aqui no nosso momento de ações de graça, que foi pago um preço muito alto por nós, meus irmãos. Preço muito alto. Jesus foi torturado, levou várias chicotadas. Ele olhou, quando ele foi pregado naquela cruz, olhou para aquele povo, alguns chorando e se lamentando, alguns zombando e rindo, e ele ainda teve a misericórdia de olhar para cada um deles e dizer: Senhor, Pai, perdoe eles, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, não podemos querer a bênção de Deus e ao mesmo tempo nos inclinarmos a um mundo que matou, que condenou, que crucificou o nosso Senhor. Não podemos, ao mesmo tempo, querer viver o que o mundo diz, quanto o mundo prega. Suba por cima dos outros, proteja a sua imagem, tenha mais coisas, tenha o carro do ano, seja o melhor. Cristo nos diz: sirva. Cristo nos diz: se humilhe. Cristo nos diz: se contente com o que você já tem. Minha graça te basta. Cristo nos diz para nós amarmos os nossos inimigos. Enquanto o mundo prega para a gente se vingar, Cristo nos ensina a amar os nossos inimigos. Por isso, essa segunda luta que nós enfrentamos contra o mundo não é simplesmente uma lista de coisas que podemos ou não podemos fazer, mas é uma questão de lealdade sobre quem de fato possui e governa o nosso coração. Temos entregado os nossos corações aos valores do mundo ou temos entregado os nossos corações a Deus? Tiago vai dizer no versículo 5: ou vocês pensam que é em vão a Escritura, o que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Quando Tiago diz aqui que o Espírito anseia com ciúme, não devemos pensar que é o ciúme humano nosso, que é gerado por conta de insegurança, de inveja e de possessividade. Não, o ciúme dito aqui é um zelo de Deus, que é um Deus santo, um Deus perfeito. Por isso exige de nós uma lealdade exclusiva. Deus não quer dividir a nossa glória com outros ídolos. Deus não quer dividir a nossa glória com dinheiro. Deus não quer dividir a glória dele com dinheiro. Deus não quer dividir a glória dele com políticos. Deus não quer dividir a glória dele com nenhum outro ídolo. Agora, Tiago traz essa lógica para a igreja. Ele está como se ele dissesse para aqueles irmãos: vocês não podem dizer que pertencem a Deus e viver como se os valores do mundo fossem o verdadeiro Senhor de vocês. Isso explica muito. Quero que a gente medite durante essa semana sobre a seriedade da amizade com o mundo. Porque não é simplesmente, não é você deixar de ter contato com a cultura do mundo, enfim, deixar de fazer as coisas que tem ao nosso redor, normal, do nosso cotidiano. Mas, de forma interior, do nosso coração, de forma verdadeira, nós deixarmos de pertencer a um sistema mundano que tem cada vez se opondo a Deus, aos valores das Escrituras. O problema não é nós estarmos no mundo. O mundo é criação de Deus. Mas o problema é quando o mundo entra em nosso coração e começa a determinar aquilo que nós amamos, desejamos e buscamos. E veja como se conecta. Porque lá nos versos 1 até o verso 3, Tiago pergunta: por que vocês estão brigando? Por que seus desejos são em conflitos? Porque o coração deles
estavam buscando satisfação em coisas que não poderiam ocupar o lugar de Deus. E agora Tiago nos alerta, nos mostra. Quando os desejos começam a ser governados pelo mundo, quando nos tornamos amigos do mundo e os nossos desejos estão sendo governados por questões, valores do mundo, a nossa lealdade a Deus passa a ser comprometida. O problema da inveja que aqueles irmãos sentiam não era só inveja. O problema da ambição egoísta não era só ambição. O problema da busca por status não era apenas status. Por trás de cada uma dessas guerras, por trás de cada um dos conflitos que nós criamos, existe uma questão muito mais profunda. A quem está pertencendo o nosso coração? Portanto, meus irmãos, o zelo de Deus aqui, os ciúmes do Espírito que anseia por nós, não é uma ameaça, mas é uma expressão do seu amor, da aliança que Ele tem com nós. Deus não olha para nós com indiferença, mas Ele olha para nós com amor. E Ele nos chama de volta porque somos dele. É uma linguagem de um Deus que não quer abandonar o seu povo à idolatria. Não podemos, meus irmãos, dizer que queremos Cristo, mas também querer que as pessoas nos admirem. Não podemos dizer que queremos Cristo, mas que a nossa vontade seja soberana. Não podemos dizer que queremos Cristo e não abrir mão do nosso orgulho, do nosso ressentimento. Não podemos dizer que queremos Cristo, mas continuamos procurando a nossa identidade na aprovação das pessoas. Deus não nos chama para uma devoção parcial. Ele nos chama para ter uma devoção inteira. Ele quer um coração inteiro. Agora chega no verso 6 e Tiago diz: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Veja a ordem, meus irmãos. Veja como Tiago diz. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Ele não está dizendo para a gente melhorar. E aí sim, a gente vai ganhar graça. Mas Ele apenas diz que Deus nos dá mais graça. Deus é maior do que a nossa miséria. Deus é maior do que os nossos pecados, os nossos desejos desordenados. E é justamente por isso, meus irmãos, que podemos abandonar o orgulho, podemos abandonar o nosso medo de confessar os nossos pecados. Porque o Evangelho não nos chama a fingir que não somos pecadores, mas o Evangelho nos permite confessar que somos pecadores, que os nossos corações possuem desejos desordenados. Permite nós confessarmos: Senhor, eu tenho desejos que eu não deveria ter. Eu tenho inveja, eu tenho orgulho, eu tenho ressentimento. Eu quero controlar minha própria vida com a força dos meus próprios braços. E ao confessarmos isso, encontramos um Deus não mesquinho, mas um Deus que dá graça aos humildes. Enquanto um coração soberbo diz: eu consigo resolver, o humilde reconhece que precisa do Senhor. Enquanto o coração soberbo diz: eu sempre tenho razão, o humilde vai dizer: Senhor, examina o meu coração. Enquanto o soberbo olha para o pecado do outro e aponta, o humilde começa olhando para o próprio pecado. E é exatamente por isso que agora o Tiago passa da doutrina para exortar os irmãos e agora consolar esses irmãos. E ele traz agora a nossa responsabilidade. O que nós temos que fazer? Nós recebemos essa graça de forma gratuita. O que nós devemos fazer? Qual é a nossa resposta agora? Vejamos do verso 7 ao 10. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração.
Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Primeira coisa que nós devemos fazer: sujeitem-se a Deus. A primeira resposta do Evangelho é a submissão. Submeter-se a Deus significa reconhecer que Ele é Deus e nós não somos. Significa abandonar a tentativa de nós controlarmos e governarmos a nossa própria vida, independente dele. Tiago segue a ordem dizendo: resistam ao diabo. Meus irmãos, nós não vencemos o diabo pela nossa própria força. Nós não vencemos o pecado pela nossa própria força. Precisamos primeiro nos sujeitarmos a Deus. Precisamos primeiro nos submetermos a Deus e a sua palavra. Tiago continua: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Olha que promessa linda, meus irmãos. Porque mesmo diante da nossa miséria, do nosso pecado, de termos desejos desordenados dentro dos nossos corações, de muitas vezes sermos adúlteros e sermos infiéis a Deus e nos tornarmos amigos do mundo, Ele nos concede graça e nos promete: chegue perto. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. O mesmo Deus que vai denunciar o nosso pecado nos chama para perto também, pois isso é a graça, meus irmãos. Enquanto o pecado nos afasta, nos dá medo de confessar, de nos aproximarmos, a graça de Deus nos aproxima. Tiago continua: limpem as mãos, purifiquem o coração. As mãos aqui apontam para as nossas ações, enquanto o coração aponta para as nossas motivações. Deus não quer apenas comportamento externo, Ele quer o nosso coração por completo. Não adianta eu apenas deixar de falar mal, mas dentro de mim eu continuo alimentando desprezo. Não adianta eu parar de brigar, mas eu continuo cultivando ressentimento. Não adianta eu querer parecer humilde externamente, mas dentro do meu coração, eu continuo desejando reconhecimento. Deus quer mãos limpas e coração purificado. Agora Tiago nos chama ao quebrantamento, no versículo 9. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Meus irmãos, isso nos convida a recuperar uma coisa que infelizmente nós temos abandonado, que é a seriedade do pecado. A gente acabou aprendendo a tratar o pecado como algo pequeno. Eu só disse uma palavra, foi só uma pequena discussão, eu só estava comentando, foi só uma fofoca com os amigos. Eu só fiquei com raiva. Eu só queria aquilo para mim. Mas Tiago olha para o pecado e diz: chorem, lamentem, reconheçam a gravidade daquilo que está acontecendo dentro de vocês. Não existe arrependimento verdadeiro enquanto tratamos o nosso pecado como algo insignificante. Arrependimento não é simplesmente sentir uma culpa, um remorso, mas o arrependimento é reconhecer que o meu e o seu pecado diante de Deus é pecado. Se eu falei mal, se eu matei alguém, é pecado diante de Deus igual. Não importa. O arrependimento é reconhecer com seriedade e voltarmos para Ele. E o bom da graça, meus irmãos, é que Ele torna o nosso pecado menos sério. Ele nos dá coragem para nos aproximar. Porque a gente peca, a gente erra, a gente é infiel com Ele. E às vezes a gente sente medo, assim como Adão e Eva, ao perceberem que estavam nus, fizeram folhas para se tamparem. E às vezes, quando nós pecamos, nós temos medo de confessarmos e nos aproximarmos de Deus, mas a graça nos aproxima, nos dá coragem para encarar esse pecado. Por isso, Tiago chega ao verso 10 e diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Essa é a grande inversão do Evangelho, meus irmãos.
Enquanto o mundo diz, construa sua própria riqueza, o Evangelho vai nos dizer, reconheça a sua dependência em Deus. Enquanto o mundo vai dizer, faça os outros olharem para você, o Evangelho diz, olhe para Cristo. É Cristo quem nos exalta. Não precisamos construir nossa própria glória. Não precisamos vencer todas as discussões. Não precisamos provar que estamos certos o tempo inteiro. Não precisamos destruir o outro para nos sentir superiores. Podemos simplesmente nos humilharmos diante do Senhor, porque sabemos que a nossa exaltação está nas mãos dele. É isso que muda a maneira como tratamos os nossos irmãos. E é por isso que Tiago vai terminar a sessão falando justamente sobre isso. Versículos 11 e 12. Irmãos, não falem mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer parecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Tiago começa o versículo 11 dizendo irmãos. Eles estavam brigando entre eles, mas eles são irmãos. Diante da igreja, não estamos diante de adversários. Não importa qual é a placa da minha igreja. Nós pertencemos ao mesmo corpo, que é Cristo Jesus. Aquele que fala mal do irmão, julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. O problema aqui não é todo tipo de forma de julgamento. A própria Escritura vai nos ajudar a discernir o que é certo e é errado. Jesus vai nos ensinar a julgar com justiça. O apóstolo Paulo vai nos ordenar à igreja que trate o pecado com seriedade. Mas o problema que Tiago está enfrentando aqui com os irmãos é outro. Que os irmãos estavam condenando uns aos outros, estavam difamando, estavam querendo se sentir superiores. E aí, quando nós deixamos de ser um irmão que obedece simplesmente a lei, a escritura, a palavra, e começamos a nos colocar acima dela, quando nós olhamos para um pecado, talvez que esteja ocorrendo com o irmão, e diz, eu sei por que a pessoa fez isso, eu sei o que existe dentro do coração dela, portanto eu tenho o direito de condená-la. Tiago responde, não, você não é o juiz. Um só é juiz. Um só é legislador. E esse juiz é Deus. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Isso nos faz lembrar da soberania absoluta de Deus. Existe um único Deus que possui autoridade absoluta sobre nossa vida. Ele é o legislador, Ele é o juiz. É Ele que nos salva. É Ele que um dia todos nós teremos que prestar contas. Então, Tiago finaliza com uma pergunta. Quem é você para julgar o seu próximo? Essa pergunta deve nos quebrantar. Porque às vezes somos muito rápido em apontar o dedo ao pecado dos outros. Mas somos tardios em reconhecer o nosso próprio pecado. Sabemos exatamente onde o outro errou, mas temos dificuldade de reconhecer os nossos próprios pecados. Conhecemos os motivos pelo qual a outra pessoa está pecando, mas somos tardios em reconhecer os nossos motivos. Somos rápidos em criar justificativas para explicar o porquê nós estamos certos. No início, Tiago começa falando sobre guerra. No meio, a gente viu que ele revela que existe um orgulho, uma amizade comum. Pois ele chama ao arrependimento e à humildade. E agora ele mostra que uma das formas mais concretas pelas quais o orgulho aparece dentro de nós é a maneira como nós tratamos os nossos irmãos, os nossos próximos. A pessoa orgulhosa precisa vencer a outra. A pessoa humilde consegue perdoar.
A pessoa orgulhosa precisa ser reconhecida o tempo inteiro. A pessoa humilde, ela tem capacidade de servir. A pessoa orgulhosa precisa apontar o pecado do outro. Enquanto a pessoa humilde começa confessando o próprio pecado. Semana tivemos um caso triste da escola lá do Padre Correia. Quando meu pai, a gente ficou sabendo do nome, claro, nossa natureza humana nos leva ao julgamento. Mas depois, de um tempo, eu até comentei com meu pai e eu me entristeci. Porque são irmãos de igreja. O marido é pastor. A irmã enfrentou uma enfermidade que ela quase poderia não estar aqui hoje. E cometeu aquele pecado. O natural seria nós julgarmos, mas eu espero que a graça de Deus encontre o coração dela. E que ela possa, assim como Tiago alertou aqui dos versículos 7 ao 10, que se sujeitem a Deus, que lamentem, que chorem, que purifiquem o coração, que limpe as mãos, que reconheça a miséria. Que nós possamos fazer isso com os nossos pecados também, com o nosso comportamento. Pois um só é legislador, não compete a nós. Um só é legislador, um só é juiz. Portanto, para encerrar, de onde vêm as guerras que existem entre nós? Ela não começa no comportamento do outro, mas começa nos desejos do nosso próprio coração. Queremos coisas que Deus, muitas das vezes, não nos prometeu. Queremos controlar aquilo que deveríamos entregar ao Senhor. Queremos reconhecimento, queremos posições, queremos aprovações. Queremos sempre ter razão. E aí, quando os nossos desejos são contrariados, entramos em guerra. Por isso, a solução que Tiago nos traz aqui hoje, nessa manhã, não é simplesmente parem de brigar, mas é humilhem-se diante do Senhor. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo. Aproximem-se de Deus, pois Ele tem uma promessa, Ele chegará a nós. Limpem as mãos, purifiquem o coração, lamentem o pecado, se humilhem diante do Senhor. Por que devemos fazer tudo isso? Porque Ele nos dá graça. Porque Ele nos dá cada vez mais graça. Essa é a esperança do texto, essa é a nossa esperança hoje. Nossa esperança não está na nossa força de vontade, não está na nossa capacidade de controlar os nossos desejos. Mas nossa esperança está na graça de Deus. E essa graça chega a nós de forma suprema em Cristo Jesus. Aquele que se transformou em servo, se humilhou para perdoar cada um dos nossos pecados. Cristo não entrou em guerra contra nós para nos destruir, mas Ele veio para nos conciliar com Deus. Aquele que tinha toda a glória tomou a posição de servo. Aquele que era justo carregou a nossa culpa. Aquele que não devia nada sofreu por nós, que devíamos tudo. Por isso, a cruz é a resposta definitiva para o nosso orgulho e para os desejos desordenados do nosso coração. Quando olhamos para a cruz, não podemos dizer eu sou melhor. A cruz olha para nós e diz: você é tão pecador que precisa de um Salvador. Mas a cruz ao mesmo tempo diz: você é tão amado que o Filho de Deus veio para salvar você. E aí, quando a graça de Cristo nos alcança, nosso coração, os nossos desejos são transformados. Não precisamos mais vencer discussões. Não precisamos mais discutir se a minha igreja é a certa ou não é. Passamos apenas a seguir o que a Escritura nos diz. Podemos confessar os nossos pecados. Não precisamos mais viver em competição. Podemos perdoar, podemos servir. Podemos deixar Deus ser o juiz. Porque a minha vida não está mais em minhas mãos, mas está naquele que me dá cada vez mais graça.
o que os seus conflitos internos têm revelado sobre os desejos do seu coração. O que você talvez tenha querido tanto que está disposto a pecar para conseguir. Onde o mundo tem moldado os seus desejos, onde o orgulho tem governado as nossas relações. Essas são algumas reflexões que eu quero que você leve para essa semana. E diante disso, qual é a nossa resposta? Não é olhar para o irmão e apontar, mas é olhar para Cristo. Não é tentar se justificar, mas é nos arrependermos. Não é a gente se exaltar, mas é nos humilharmos diante do Senhor. Porque a promessa do texto, ela permanece e ela é eterna. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Que o Senhor nos dê a graça de enxergar o nosso próprio coração e abandonar a amizade com o mundo. A nos aproximar dele com arrependimento e fé. Que pela graça de Cristo a gente possa transformar as nossas guerras em oportunidades de reconciliação. Porque onde o orgulho vai produzir guerra, a graça vai produzir humildade em nós. E onde a graça de Cristo vai reinar, os irmãos que antes estavam em conflito vão poder voltar a viver em paz. Que essa seja a verdade em nossos corações, durante essa semana e para sempre. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado pela Tua palavra revelada. Nós nos submetemos a Ti neste momento. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Reconhecemos as nossas misérias, Senhor. Reconhecemos que muitas das vezes apontamos o dedo de forma muito rápida e deixamos de olhar para nós e vermos que nós só estamos em guerra por conta do nosso próprio orgulho, Senhor. Que essas verdades sejam fincadas dentro dos nossos corações. Que possamos nos arrepender, que possamos nos achegar, que possamos nos humilhar. Pois a promessa é de que o Senhor nos dá graça, que o Senhor chegará a nós, que o Senhor nos exaltará. Se nós oramos, te agradecemos por essa palavra, Senhor. Leve o seu povo em paz para casa agora, Senhor. Que possamos ter uma semana abençoada e debaixo da sua graça, da sua proteção, Senhor. Se nós oramos, te agradecemos por este momento. Amém.